Olá, meus amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney para mais uma aula da nossa maravilhosa língua portuguesa, certo? Antes de começarmos a aula, preciso alertá-los, de que vocês devem, meus amigos, realizar aquelas atividades obrigatórias no Google Classroom, Não se esqueça, se tiver alguma dúvida, consulte o professor, ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola, eles vão oferecer o material para você, certo? O que nós veremos na aula de hoje, meus amigos? Vamos relembrar algumas características do modernismo, certo? Vamos entender as características desse gênero, vamos entender os aspectos do verbo, muito importante isso. Vamos aprender um pouco mais acerca dos modos verbais, já vimos isso. Vamos interpretar questões do Enem, vamos ajudar vocês a responder as questões do Enem, como entendê-las. Vamos falar um pouquinho, relembrando o modernismo. Ele começou lá na Semana de Arte Moderna, lá em 1922. Modernismo foi um movimento literário e artístico no início do século XX. Tinha como principal objetivo romper com a estética tradicionalista, libertando-se dos paradigmas, formalismos e regras que até então imperavam. No Brasil, o modernismo preconizava a independência cultural do país, sendo valorizada a cultura cotidiana brasileira. Em específico a linguagem popular, trazer uma linguagem mais popular para os textos. Então, vamos lembrar, modernismo no Brasil teve como marco inicial Semana de Arte Moderna em 1922, aqui que se inicia a primeira fase, momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. O modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. Tá, primeira fase, segunda fase e terceira fase. A primeira fase de 1922 a 1930, chamada de fase heróica, foi a mais radical no rompimento com os paradigmas tradicionais, certo? Segunda fase, 1930 a 1945, também chamada de geração de 30, foi uma fase de consolidação do modernismo brasileiro. Terceira fase, 1945 a 1960, também chamada de geração de 45, essa geração de 30, geração de 45. A última fase do modernismo, considerada por muitos como pós-modernismo, é caracterizada pela liberdade, certo, meus amigos? Então, essas são as características do modernismo, primeira, segunda e terceira fase. Vamos para a primeira atividade, meus amigos? Vamos relembrar quais são os autores da primeira fase do modernismo, onde ela se iniciou lá. Na literatura foram, letra A, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Oswald de Andrade. Letra B, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. C, Mário Quintana, Mário de Andrade e Patrícia Galvão. Letra D, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral e Lima Barreto. Então, eu quero que vocês me respondam e já voltamos.
Vamos lá, meus amigos, conseguiram? Então, vejamos aqui. Ó, os principais nomes da primeira fase, quais são, meus amigos? Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswaldo de Andrade, os dois irmãos aqui. Os outros já fazem parte de outras, certo? Ó, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswaldo de Andrade, certo? Vamos continuar nosso romance, meus amigos. Ó, vamos ler a seguir o início da obra Quase Memórias, do escritor e jornalista Carlos Heitor Coni. Vamos ver este texto, muito bacana esta obra, vocês podem encontrar lá naquele site ali. Ó, o dia, 28 de novembro de 1995. A hora, aproximadamente 20, talvez 15 para 1 da tarde. O local, a recepção do Hotel Novo Mundo, aqui ao lado no Flamengo. Acabara de almoçar com minha secretária e alguns amigos. Descêramos a escada em curva que leva do restaurante ao hall da recepção. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana cumpro esse itinerário e, pelo que me lembre, nada de especial me acontece nessa hora e nesse lugar. É, em todos os sentidos, uma passagem. Não cheguei a ouvir o meu nome. Foi a secretária que me avisou. Um dos porteiros de cabelos brancos, óculos de aros grossos, queria falar comigo e sabia o meu nome. E eu, que nunca fora, cuidado que não é fora, é fora, daqui a pouco eu explico para vocês, hóspede do hotel, apenas um frequentador mais ou menos regular do restaurante que é aberto a todos. Aproximei-me do balcão, duvidando que realmente me tivessem chamado, ainda mais pelo nome. Não haveria uma hipótese passável para que soubessem meu nome. Sim. Vamos para o nosso primeiro quiz, meus amigos. Ó. Após o lançamento do livro, o autor deu a seguinte declaração sobre a obra. Daí a repugnância em considerar este quase memória como romance, falta-lhe, entre outras coisas, a linguagem. Ela oscila desgovernada entre a crônica, a reportagem e até mesmo a ficção. Prefiro classificá-la como quase romance, certo? Após analisar o que lemos, você diria que esse trecho do texto se aproxima do quê? De uma o quê, meus amigos? Crônica ou reportagem? Ele mesmo citou isso, então peço que vocês me respondam e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos lá, meus amigos, vejamos então. Deste trecho, esse pequeno excerto aqui, meus amigos, o que vocês acham? Ao analisar o que lemos, você diria que esse trecho se aproxima de o quê? Olha só, ele mesmo diz que oscila desgovernado entre a crônica, a reportagem e até mesmo a ficção. Meus amigos, ele é muito parecido com a crônica. Por quê? O autor ele narra os fatos de uma forma o quê? Cotidiana, que é mais cotidiano, que acontece com as pessoas, estando em algum dos lugares, enfim. Vamos continuando o nosso texto. O porteiro tirou os óculos, cuidado, a gente fala tirou os óculos, nunca fale tirou o óculos, esse vocábulo é pluralizado.
abriu uma gaveta embaixo do balcão e de lá retirou um embrulho, que parecia um envelope médio, gordo, amarrado por barbante ordinário. Até mesmo o cheiro, pois o envelope tinha um cheiro, era o cheiro dele, de fumo e água de alfazema que gostava de usar. Metade por vaidade, metade por acreditar que a alfazema cortava o mal olhado, do qual tinha hereditário horror. Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no envelope o revelava. Ele, o pai inteiro, com suas manias e cheiros. Apenas uma coisa não fazia sentido. Estávamos, como já disse, em novembro de 1995. E o pai morrera aos 91 anos, no dia 14 de janeiro de 1985. Certo? Então vamos para a atividade 2, meus amigos. O início do romance, transcrito agora há pouco, que nós já vimos, demonstra uma estratégia do autor sobre a obra. Que estratégia é essa? Ó? A. Utiliza características do gênero crônica. O que vocês acham? Letra B. Cria um mistério sobre um objeto comum, um embrulho. Letra C. Descreve com perfeição o hotel em que está almoçando. D. Narra o acontecimento misturando realidade e ficção. Letra E. Descreve que não está sozinho no almoço. Então, respondam e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, meus amigos? Conseguiram? Vejamos. Então, o início do romance transcrito ali demonstra que a estratégia do autor sobre a obra. Que estratégia é essa? Ó, ele utiliza características do gênero crônica, até pontua, até ele mesmo fez uma comparação. Mas não é isso. Por quê? Ele cria um mistério sobre um objeto comum, embrulho? Sim, foi isso que ele fez. Ele trouxe o mistério, essa estratégia de atrair mais a atenção do leitor, né? Ó, descreve com perfeição o hotel em que está. Ele até fala disso, mas não é exatamente, a gente tem que nos apegarmos mesmo àquilo que o texto pede, o enunciado pede. Ó, qual é a estratégia que ele usou? Narra o acontecimento misturando realidade e ficção? Não apareceu ficção aqui. Descreve que não está sozinho no almoço? Até fala disso, mas a importância do que nós queremos ver aqui é o quê? O mistério sobre um objeto comum, que atrai aquilo para o texto dele. Vamos conceituar o aspecto verbal agora, meus amigos. Precisamos entender isso aqui para a gente... Precisa entender o que é modo verbal, precisamos entender aspecto verbal. Tem uma relação muito grande em isso, nesse aspecto. Dentro de um texto está relacionado à duração da ação verbal, o tempo que ela leva para o verbo ser executado, indicando se a ação verbal é considerada concluída ou não. Nas ações concluídas, indica o ponto determinado no tempo em que a ação ocorreu, ponto determinado no tempo em que ocorreu, destacando o seu início, desenvolvimento ou fim. Em ações não concluídas, indica se a ação ocorre de forma frequente e repetitiva, aqueles verbos de repetição. Então, ó, vejamos, na atividade 3 agora, daqui a pouco nós conceituamos um pouquinho mais. Observe os verbos destacados neste trecho do texto aqui, ó, acabara e desceramos. Eu falei também para vocês do fora, não é fora, fora é uma coisa, é advérbio de lugar. Fora é o verbo, certo? Então, ó, acabar de almoçar com minha secretária e alguns amigos. Descêramos a escada em curva que leva do restaurante ao hall da recepção, certo? Em que tempo e modo verbal os destaques se encontram? Letra A, futuro do presente do indicativo. B, pretérito perfeito do indicativo, nós já falamos disso também. C, futuro do pretérito do indicativo. E letra D, pretérito mais que perfeito do indicativo. Então eu peço que vocês me respondam e já voltamos.
Vamos lá, meus amigos? Vejamos então. Ó. Pessoal, não é comum nós usarmos no nosso dia a dia, aqui no Brasil principalmente, as pessoas usam, em vez de usar nesta conjugação, nós usamos a forma composta. E do que eu estou falando? Estou falando do pretérito mais que perfeito. Amara, nós não falamos amara, nós falamos tinha amado. Né? Acabara, nós não falamos acabara, tinha acabado. Repare que nós usamos a forma composta. Composta com dois verbos, exerce a função de um só. Mas aqui se trata acabara, descermos. O fora, que eu acabei de falar, me remeter ali, então são todas formas do pretérito mais que perfeito. Aquela forma da qual a gente falou, meus amigos, aquela ação que ocorre, tem uma ação, aqui está o presente, eu tenho uma ação no passado aqui. O pretérito mais perfeito é uma ação mais antiga ainda, ela está anterior àquela no passado, certo? Então vamos lá para o nosso quiz agora. Quando pensamos no aspecto verbal, podemos dizer que os verbos acabara e descermos, acabamos de falar sobre isso, indicam que a ação está o quê? Concluída ou não concluída? Peço que vocês me respondam e eu já volto. Vamos lá, meus amigos? Conseguiram? Vejamos então. Quando pensamos no aspecto verbal, podemos dizer que os verbos acabara e desceramos indicam que a ação verbal está o quê? Eu falei a vocês, meus amigos, agora há pouco, o pretérito mais que perfeito. Nós, aqui no Brasil, usamos pouco o pretérito mais que perfeito na sua forma. Nós usamos mais o pretérito mais que perfeito na forma composta. Por exemplo, tinha acabado. Eu poderia usar acabara. Certo? Acabara. Eu poderia falar para vocês assim, ó, eu almoçara. A gente fala, nós não falamos dessa maneira, nós falamos tinha almoçado. O que é então? Se aqui nós temos acabara e descermos, lembra-se também do fora, acabei de falar ali, não, é fora, não se trata de fora, fora de verbo de lugar. Fora também é pretérito mais que perfeito. Aquela ação que está anterior, eu tenho aqui o presente, tenho uma ação no passado e o mais que perfeito está anterior a eles ainda. Então, anterior a esta ação no passado aqui, certo? Essa é a ideia do pretérito mais perfeito. Professor, me dê um exemplo de pretérito mais que perfeito. Imaginemos, alguém me liga ontem, me perdoe, alguém me liga ontem, eu converso com ela hoje. Ontem, quando você me ligou, eu já tinha almoçado. A ação de almoçar é anterior à ação do telefonema. Então, ontem, quando você me ligou, eu já almoçara. Eu almocei antes da pessoa ter me ligado. Vocês entenderam o que é o pretérito mais que perfeito agora? Então, aqui, ó, acabar e descermos se tratam do quê? Se eu tenho um pretérito mais perfeito, imaginem só, meus amigos, ó, ação no passado, aqui está o presente, aqui está o passado, o pretérito mais que perfeito está anterior ainda, então ele tem que ser concluído totalmente, meus amigos, no passado, certo? Ele se conclui totalmente, ok? Vamos lá, vamos entender o aspecto verbal agora, ó. Aspecto perfectivo, aquela ação, por isso que o nome, pretérito perfeito, é aquela ação que começou e já se encerra, ela acaba, indica que a ação está totalmente concluída, sendo facilmente concebido o começo, o desenvolvimento e o final. Marquem estas palavrinhas, são importantes. Exemplo, ó, os alunos fizeram os exercícios na segunda-feira. Repare que até o advérbio de tempo aqui ajuda a gente a entender. É uma ação que já começou e já se encerrou. Ela foi rápida e já se encerrou. Aspecto imperfectivo. Indica que a ação não está totalmente concluída. Ela se iniciou, mas se estende, não sendo possível identificar o começo, o desenvolvimento e o fim dessa ação, que se encontra incompleta. Ó, exemplo, ó, os alunos faziam os exercícios apenas quando sobrava tempo. Este verbo aqui, ó, faziam, pretérito imperfeito, meus amigos. A ideia, por isso que tem esses nominhos. Pretérito imperfeito, começa e se estende. Lembra que eu mostrei no desenhinho uma vez para vocês, aquele desenho que é uma ação que começa e se estende. Vamos lá, ó, aspecto incoativo ou inceptivo.
indica que o foco da ação está no seu início. Então, o foco da ação, a ação ela começa e vai se estendendo. O ponto principal aqui do inceptivo é que no começo vai até ele foca no início. Aspecto cursivo permansivo indica que o foco da ação está no seu desenvolvimento, então na execução dele. Aspecto conclusivo terminativo indica que o foco está no fim, certo? Aspecto pontual indica que a ação é momentânea, ocorrendo apenas num determinado momento. Aquela ação rápida que já se encerra. Aspecto durativo é ação contínua, meus amigos, não sendo momentânea, ocorre de forma duradoura ou repetitiva, aquela ação que começa e se estende, ou aquela repetitiva, que se faz todos os dias, todas as horas, todos os meses. Aspecto contínuo indica uma ação continuada, que ocorre de forma frequente. Imagine, ela acontece frequentemente. Aspecto descontínuo indica que há um começo, mas há um lapso e depois ela recomeça, mas não é frequente, ela começa aqui, pula-se um tempo, faz de novo. Frequente, bem certinha. Vamos para a atividade 4 agora, meus amigos. Sobre os aspectos e modos verbais, está correta a sequência. 1. Modo verbal que expressa ideia de certeza quando um fato é concluído como real. 2. Modo verbal que expressa dúvida, incerteza, quando há poucas possibilidades de concretização da ação verbal. 3. Modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou na forma negativa. Expressa ideia de ordem, importante isso, conselho ou pedido. Então, respectivamente, nesta ordem aqui, meus amigos, eu quero que vocês me respondam. Letra A, modo imperativo, modo subjuntivo, modo indicativo. Letra B, modo imperativo, modo indicativo, modo subjuntivo. C, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Letra D, modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo. Então eu peço que vocês me respondam respectivamente naquela ordem e eu já volto para a gente corrigir.
Vamos lá, meus amigos, conseguiram? Então vejamos. Ó, letra A, B, C e D. Vamos voltar para nós relembrarmos aqui. Ó. Então, na 1, modo verbal que expressa certeza, vocês se lembram? Modo verbal que expressa dúvida, vocês também devem se lembrar. Modo verbal que, na forma afirmativa ou negativa, expressa o quê? Ordem, conselho, pedido, né? Opinião, dica, vocês se recordam. Então, respectivamente, meus amigos, lembram-se, o modo verbal que expressa certeza, qual é? Indicativo. Modo verbal que expressa dúvida, lembram? Subjuntivo. Modo verbal que expressa na afirmação ou na negação, expressa ordem, conselho, pedido. Vocês se lembram? Imperativo. Então vejamos aqui, qual nós poderíamos. A letra A, modo imperativo? Não. Imperativo é a última, lembram-se? Respectivamente. Letra B, modo imperativo? Também não, se essa estiver errada, essa também está. A letra D, modo indicativo? Sim. A da A2 agora, respectivamente. Modo imperativo? Não, a segunda nós vimos é subjuntivo. A única correta, então, que pode estar correta é a letra C. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, respectivamente. Vamos para o nosso questão do Enem agora, meus amigos. Quero que vocês aprendam, vamos atacar as questões do Enem de um outro modo, eu quero ajudar vocês. Tudo que vocês estiverem observando aqui, meus amigos, é importante. Quando vocês estiverem lendo o texto do Enem, se apeguem a todas as informações possíveis, inclusive o autor e até o título que está aqui, ele remete a esta obra aqui. Ó. Então, eu quero que vocês observem tudo isso, inclusive até o ano. Vamos lá a leitura. Do amor à pátria. Opa, observem o título. São doces os caminhos que levam de volta à pátria. Opa, ele já apresentou a ideia, certo? Não, começou com uma contradição. Não, a pátria amada de verdes mares bravos. Então ele disse, ó, vou falar da pátria, mas não é essa que você pensa, certo? A mirar em berço esplêndido o esplendor do Cruzeiro do Sul. Daí, ó, ele volta de novo, ele fala a respeito de uma contradição, ó. Mas há uma outra mais íntima, pacífica e habitual. Então ele apresenta a ideia de que vai falar da pátria, mas não é essa que você está pensando, mas é uma outra pacífica, íntima e habitual. Vocês entenderam? Aí o texto já nos diz muito. Então se apeguem a este trecho aqui. Uma cuja terra se comeu em criança. Uma onde se foi menino ansioso por crescer. Uma onde se cresceu em sofrimentos e esperanças, plantando canções, amores e filhos ao sabor das estações. Certo, meus amigos? Entendido até aqui? Vamos lá então para a atividade. O nacionalismo constitui, seria característica do nacionalismo, do modernismo também, constitui tema recorrente na literatura romântica e na modernista. No trecho, a representação, meus amigos, da pátria ganha contornos peculiares. Olha, ele está falando aqui, ó, se apeguem a essas informações no Enem, meus amigos. Ele está falando, ganhou contornos peculiares. Quando ele fez aquelas duas contradições, ele quis apontar por uma peculiaridade da questão do texto, na obra. Então, vamos responder aqui. Ó. A letra A. O amor àquilo que a pátria oferece é grandioso e eloquente? O que vocês acham? Letra B. Os elementos valorizados são intimistas e de dimensão subjetiva? O que vocês acham? Letra C. O olhar sobre a pátria é ingênuo e comprometido pela inércia? Letra D. O patriotismo literário tradicional é subvertido e motivo de ironia? E letra E. A natureza é determinante na percepção do valor da pátria? Então respondam, meus amigos, e eu já volto.
Conseguiram, meus amigos? Vejamos então. Ó, eu falei para vocês do começo do texto, ele trata que vai falar da pátria, daí ele fala duas contradições, que não é aquela que nós pensamos, que nós pensamos, certo? E ele fala também que há uma peculiaridade. Se apeguem a esses elementos do texto. É aí que nós respondemos a questão. Ó, o amor àquilo que a pátria oferece é grandioso e eloquente. Em momento nenhum ele tratou disso. B. Os elementos valorizados são intimistas e da dimensão subjetiva? Opa! Letra C. O olhar sobre a pátria é ingênuo e comprometido pela inércia? Não, ele não falou disso. Não é ingenuidade. O patriotismo literário tradicional é subvertido e motivo de ironia? Ele não tratou de ironia, ele não ironizou o texto, não. A natureza determinante na percepção do valor da pátria? Não, meus amigos. O que ele tratou aqui, ó, são os elementos valorizados, são intimistas, é coisa própria dele. E dimensão subjetiva. Então, essa é a resposta. Então, se vocês se apegarem naqueles trechos dos quais nós falamos, é aquilo que vai responder a questão. Certo, meus amigos? Então, com isso, o que nós vimos na aula de hoje? Relembramos algumas características do modernismo, entendemos as características desse gênero, entendemos os aspectos do verbo, aprendemos um pouco mais acerca dos modos verbais, interpretamos questões do Enem. Certo, meus amigos? Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado e até a próxima.